Olá, sejam bem-vindos à série Psicopedagogia em Ação com as dificuldades de aprendizagem, trazendo hoje um tema excepcional, que são as funções executivas, o alicerce invisível da aprendizagem infantil. Quando observamos que em uma criança que consegue esperar sua vez, lembrar as regras de um jogo e lidar com mudanças sem se frustrar, estamos vendo as funções executivas atuando de forma eficaz. Essas habilidades não nascem prontas, são construídas gradualmente, a partir das interações afetivas, da brincadeira e da mediação dos adultos. Nos primeiros anos de vida, o cérebro infantil está em pleno desenvolvimento e as áreas responsáveis pelas funções executivas, especialmente o córtex pré-frontal, estão amadurecendo. Por isso, a qualidade das experiências vividas nessa fase é determinante para a formação de crianças mais autônomas, autorreguladas e preparadas para aprender. Nossa frase de hoje: as funções executivas são o maestro do cérebro, coordenam atenção, emoção e ação para transformar a intenção em aprendizagem. Nossos objetivos: explicar o que são as funções executivas e como se desenvolve na primeira infância, demonstrar sua relação direta com o processo de aprendizagem e o comportamento escolar, apresentar estratégias psicopedagógicas e lúdicas que fortalecem o desenvolvimento dessas habilidades. A proposta é compreender que as dificuldades nas funções executivas podem impactar a atenção, a memória, o comportamento e o rendimento escolar, mas que podem ser trabalhadas com estímulos adequados, afetividades e experiências significativas. Vamos ao quadro Descomplica aí. As funções executivas são um conjunto de habilidades cognitivas que permite à criança controlar seus pensamentos, emoções e comportamentos para atingir objetivos. São a base da autorregulação, do planejamento, da memória de trabalho e da flexibilidade cognitiva. Elementos essenciais para aprender, se relacionar e lidar com os desafios cotidianos. Na primeira infância, de 0 a 5 anos, essas funções estão em intenso desenvolvimento. É nessa fase que a criança começa a esperar sua vez, seguir regras, lembrar instruções e adaptar-se às mudanças nas brincadeiras. Tudo isso são manifestações práticas das funções executivas em ação. As funções executivas são como os comandos do cérebro, ajudam a criança a se concentrar, lembrar instruções, controlar impulsos e mudar de estratégia quando algo não dá certo. Existem 3 principais pilares. 1. O controle inibitório. É a capacidade de controlar impulso e esperar a vez, porque tem aqueles pequeninos que pula na frente do outro. E aí, se deixar, aí você não está conseguindo nada. 2. Memória de trabalho. É manter informações na mente enquanto realiza uma tarefa. Por exemplo, a criança está fazendo um jogo de empilhamento, ele tem que lembrar, né, que ele tem que ter um certo controle motor, senão a pilha vai cair antes do tempo. Então ele vai ter que ter a paciência ali. 3. Flexibilidade cognitiva. É mudar o pensamento quando o plano não dá certo ou as regras mudam. Por exemplo, a criança está brincando,
ela esqueceu alguma coisa, de repente ela lembra que ali aquela regra não é daquela forma. E ele fala, não é assim, e retorna a brincar. Quando a criança brinca de estátua, siga o mestre ou não pode rir, ela está simplesmente, treinando todas essas funções de forma divertida e natural, sem perceber que está ali executando uma coisa maravilhosa para o seu desenvolvimento. O que são funções executivas? As funções executivas são processos mentais autorregulatórios responsáveis por planejar, organizar, monitorar e ajustar o comportamento. Segundo Adele Diamond, em 2013, elas formam a base do pensamento consciente e do autocontrole. No contexto psicopedagógico, são fundamentais porque sustentam o como aprender, a capacidade de organizar ideias, seguir instruções e resolver problemas. Como se desenvolve na primeira infância? Durante os primeiros 5 anos de vida, o córtex frontal passa por uma intensa maturação. Vocês pensam que criança de 2 anos, 3 anos não sabe fazer uma sequência lógica? Sabem sim, tá? As crianças pequenas ainda têm dificuldade de inibir impulsos ou mudar o foco de atenção rapidamente, pois essas funções estão em construção, estão em amadurecimento, digamos assim. A brincadeira, especialmente as com regras, é um dos principais meios de exercitar essas habilidades. Quando você está com um jogo com regra e percebe que a criança se irrita facilmente, você já viu que ele não domina essas funções executivas. Ambientes afetivos, previsíveis e desafiadores estimulam o cérebro a formar conexões entre emoção e raciocínio. Relação entre funções executivas e aprendizagem. Essas habilidades são essenciais para compreender instruções e lembrar sequências, memória de trabalho, aquilo que eu acabei de falar do jogo, né? Esperar a vez e lidar com frustrações, controle inibitório. Por quê? A criança está ali, tem uma filinha, né? Para esperar, para ir para o escorrega, para ir qualquer brinquedo, né? Que tem mais de um, né? Geralmente são grupos. Então, o que acontece? Aquela criança fica frustrada, porque ela queria ir na frente de todo mundo, principalmente se ela for mimada. Aí dá um trabalho, entendeu? Mas quando não, você percebe aquela criança que já tem esse controle, ela vai direitinho lá aguardar a vez. Os outros não. Tenta. Posso ficar na tua frente? Tem isso, tá? Resolver problemas de forma criativa, quer dizer, flexibilidade cognitiva. Colega, não é assim, é assado, né? Quando há fragilidade nessas áreas, a criança pode apresentar comportamentos de desatenção, impulsividade, dificuldade de planejamento e seguir rotinas. São aspectos muitas vezes confundidos com desinteresse ou desobediência, mas que têm origem no funcionamento executivo ainda imaturo, que a gente coloca, né? Que as crianças, isso aqui a gente está trabalhando com as dificuldades de aprendizagem. Então, quando na aprendizagem aparecem questões pertinentes a tudo que eu estou falando aqui, você já percebe que o professor tem que trabalhar, o psicopedagogo tem que atuar em cima disso. Se não respeita regras, então a gente vai trabalhar com jogos de regras. Entendeu? Então, estratégias e jogos que fortalecem as funções executivas. Brincadeiras que exigem espera e autocontrole. Para trabalhar as frustrações, né? Estátua, morto-vivo, batata quente, não é? Tem a dança das cadeiras também, né? Atividades com mudança de regras, siga o mestre trocando líder ou comandos, coelhinha toca.
né? Jogos de memória e sequência, contar história, jogos de cartas, rimas, cumulativas, desafios motores e cognitivos, montar blocos seguindo instruções, jogos de tabuleiro simples, conversas flexíveis, perguntar à criança o que podemos fazer diferente da próxima vez, para ver se ela se desenvolveu o cognitivo dela, a criatividade, né? Ajuda a desenvolver planejamento e flexibilidade. O papel da família e da escola. O desenvolvimento das funções executivas depende de modelagem e mediação. Cuidadores e professores funcionam como cérebros auxiliares, enquanto a criança ainda está aprendendo a autorregular-se. A psicopedagogia atua na observação, mediação e estimulação das funções cognitivas de aprendizagem, oferecendo intervenções lúdicas que fortalecem essas habilidades de base. É o papel da psicopedagogia. As nossas perguntas. Como identificar quando há dificuldade nas funções executivas? Vamos ver como podemos identificar isso, né? As dificuldades podem ser observadas quando a criança tem dificuldade de esperar a sua vez, acabei de falar, citando a questão do parque, né? Se frustra facilmente quando algo não sai como esperado, esquece instruções simples, não consegue terminar uma atividade iniciada, mostra impulsividade ou desorganização constante. Esses sinais indicam imaturidade no funcionamento executivo, o que é comum até os 5 anos, mas precisa de acompanhamento psicopedagógico se persistir. Quais atividades e brincadeiras fortalecem o autocontrole e o planejamento? Atividades que envolvem regras, espera e mudança de comando são ideais, tipo morto-vivo, siga o mestre, estátua, dança das cadeiras, até me antecipei. Jogos de montar, blocos de encaixe, histórias sequenciadas, quem nasceu primeiro, tipo a vovó, a mamãe e o bebê, né? Brincadeiras com metas claras. Vamos montar a torre mais alta? Vamos contar quantos passos até o portão? Então, ele tem que se adequar a isso, né? Essas experiências exigem foco, memória e adaptação. Os pilares do controle e do planejamento. De que forma a psicopedagogia pode ajudar a desenvolver essas habilidades? A psicopedagogia atua integrando cognição, emoção e movimento, criando experiências lúdicas que estimulam o raciocínio e o autocontrole. Intervenções podem incluir jogos de regras, contação de histórias com revezamento de papéis, desafios motores e situações problemas. Além disso, o psicopedagogo auxilia a família e a escola a compreender que o comportamento impulsivo ou disperso muitas vezes tem origem funcional e não disciplinar, promovendo estratégia de desenvolvimento e não punição. Aqui abra um parêntesezinho, se vocês que estão aqui nas dificuldades de aprendizagem, vai lá, assiste o TDAH, que eu falo disso aqui. Dica da semana: brinque com propósito. Jogos simples como siga o mestre, não pode rir, ou memória, jogo da memória, né? Ajudam a criança a controlar impulsos, lembrar instruções e mudar de estratégias. Inclua também tarefas de organização cotidiano, guardar brinquedos, ajudar a preparar o lanche ou planejar a sequência de uma história. Tudo isso fortalece o planejamento e a autorregulação.
Encerramento. As funções executivas são o alicerce invisível que sustenta toda a aprendizagem. É graças a ela que a criança pensa antes de agir, planeja, lembra e adapta-se. Estimular essas habilidades desde cedo com afeto e brincadeira é investir na formação de sujeitos autônomos e pensantes. A aprendizagem não começa no quadro, mas no brincar que ensina a pensar, planejar e escolher. Chegamos ao final, então, a chamada para a ação. Se esse episódio te inspirou, te trouxe a vírgula que tanto falam, então aproveita, né? Distribui, convida outras pessoas, compartilha, deixa seu link, vem para o grupo, participa, vem aí live, vem aí roda de conversa, participa, que vai ser muito importante. Nós vamos reunir outros psicopedagogos para darem resposta para vocês, tá? Por hoje é só. Gratidão.